Olá, eu vou explicar um pouquinho sobre arte cinemática. O nosso corpo ele é formado pelo sistema locomotor. E dentro desse sistema locomotor, é dividido em três. O sistema muscular, onde gera o movimento, o sistema esquelético, que faz a locomoção, e o sistema articular, onde vai acontecer o movimento. Então, o que é arte cinemática, então? Vai ser os movimentos de articulação, basicamente alguns micromovimentos. Para ocorrer esses movimentos, ele é dividido em osteocinemática e artrocinemática. Esses movimentos osteocinemáticos, ele vai ser nossos movimentos fisiológicos do nosso corpo, ou seja, flexão, extensão, abdução, adução, pronação e supinação. Esses movimentos são que ocorrem no osso no espaço, ou seja, para ocorrer o movimento total com precisão, deve ocorrer também alguns micromovimentos nas articulações. E desses movimentos fisiológicos ocorre o movimento voluntário. Então, o que é esse movimento voluntário? O movimento voluntário vai ser percebido ou determinado pela nossa procepção. O que é a procepção? A procepção ela vai ser qualquer movimento mandado da nossa pele, da nossa articulação e dos nossos músculos para o sistema nervoso central, que vai ser encaminhado pela medula, onde vai dentro do nosso córtex parietal, que vai ser mandado pelo nosso córtex somestésico, que vai mandar mensagem entre o movimento voluntário de flexão, extensão e também entre outros. Já na arte cinemática, a gente vai ter os movimentos acessórios ou micromovimentos, que eles vão se dividir em 5. O primeiro movimento a gente vai ter é o rolamento. O rolamento ele ocorre quando o osso rola sobre o outro e ele possui algumas características específicas, como as superfícies ósseas são incongruentes e os novos pontos da superfície encontram novos pontos da superfície oposta. Ou seja, quando ocorre um movimento, ele ocorre um rolamento entre a superfície oposta do outro osso. Por exemplo, a gente vai ter o exemplo da articulação do joelho. Quando a gente estiver em pé, em um ponto fixo do solo, o fêmur vai rolar sempre no sentido anterior durante a extensão do joelho e rola sempre no sentido posterior da flexão do joelho. Outro movimento que a gente vai ter vai ser o deslizamento ou translação. Vai ser quando ocorre o osso desliza sobre o outro, a gente vai ter o nosso osso fixo e o nosso osso móvel, que ocorre sobre uma superfície articular e desliza sobre a superfície articular do osso fixo. O deslizamento, ele obedece à regra do convexo e côncavo. O que é a regra do convexo e o côncavo? Vai ser a regra de explicação mecânica que descreve os movimentos da formação do osso, que é o formato natural do osso. Um exemplo também que a gente vai ter vai ser a extensão e a flexão do tornozelo, quando ocorre esses movimentos, micromovimentos dentro articulares. A gente também vai ter outro movimento de compreensão e captação, quando ocorre a força da gravidade que empurra para baixo, ocasionando uma pressão de força em direção ao solo. Ou seja, quando a superfície articular aproxima de uma outra. Um exemplo disso que ocorre vai ser na nossa coluna, quando faz os movimentos naturais dela, ela pressiona o disco intervertebral. A decapitação ou tração vai ser o segmento de afastamento das moléculas no segmento ósseo, ou seja, vai ser o afastamento da superfície articular, onde vai ter o afastamento da superfície móvel para a superfície articular do osso fixo. Outro movimento que a gente também vai ter vai ser o giro, que é um movimento que ele em torno do seu próprio eixo longitudinal e estacionário, onde podendo ser em sentido horário e anti-horário. Por exemplo, o movimento da cabeça do rádio e articulação radiomeral. A gente vai ter então, aqui a gente vai ter o giro, onde ele vai ocorrer o giro entre um ponto fixo, onde a gente vai ter articulação móvel e articulação fixa, onde ele vai girar ao mesmo ponto estacionário para ocorrer um movimento articular. A gente também vai ter a pronação e supinação, que vai ocorrer esse movimento também. Então, o que vai diferenciar as pessoas que vai ter amplitude de movimento ou mobilidade? A gente vai ter a hipermobilidade e a hipomobilidade, que vai ser a diminuição
ou aumento da sua mobilidade da articulação.